Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Eu quero te convidar a pegar comigo a sua Bíblia e abrir em Números, capítulo 21. Vamos meditar. São 35 versículos. Amém? Diz assim: Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez votos ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruireis totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhes entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e a sua cidade, e aquele lugar se chamou Horma. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fástio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e o pôs sobre uma haste. Então, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Então partiram os filhos de Israel e se acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e se acamparam em Ije-Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, para o nascente. Dali partiram e se acamparam no vale de Zerede. E dali partiram e se acamparam na outra margem do Arnon, que está no deserto, que se estende do território dos amorreus, porque o Arnon é o limite de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaade em Sufá, e os vales do Arnon, e o declive dos vales, que se inclina para assédio de Ar, e se encosta aos limites de Moabe. Dali partiram para Ber. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: Ajunta o povo, e lhe darei água. Então cantou Israel este cântico: Brota, ó poço, entoai-lhe cânticos, poço que o príncipe cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro, com os seus bordões. Do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. De Bamote é o vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela entrada real até que passemos o teu país. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto, e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou posse de sua terra desde o Arnon até ao Jaboque, até aos filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas essas cidades dos amorreus
e habitou em todas elas, em Hesbom e em todas as suas aldeias. Porque Hesbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até ao Arnum. Pelo que dizem os poetas, vinde a Hesbom, edifiquemos, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Hesbom e chama da cidade de Seom, e consumiu o Ar de Moabe e os seus senhores dos altos do Arnum. Ai de ti, Moabe, perdida estás, povo de Quemos. Entregou seus filhos como fugitivos e as suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. Nós os assenteamos, estão destruídos desde Hesbom até Dibom, e os assolamos até Nofa, e com fogo até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer. Tomaram as suas aldeias e a desapossaram os amorreus que lhe acharam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, e pelejaram em Edrei. Disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu o dei na tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-se-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. De tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e lhes tomaram posse da terra. Essa palavra de hoje ela vai falar acerca de derrotas, de jornadas, de vitórias e de idas e vindas do povo de Israel. E aqui, a partir do versículo 1, versículo 6, né? Quando é lançado sobre o povo a praga das serpentes, as serpentes, e aí Deus ele lança ali muitas serpentes no meio do povo, serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e muitos ali morreram. E aqui diz que antes que Moisés pudesse interceder, Deus enviou o juízo por meio de serpentes abrasadoras. Abrasadoras em hebraico significa serafim, que queima. É a mesma palavra usada para descrever as criaturas na visão de Isaías no templo. E o povo começou a lamentar, começou a ir até Moisés, pedindo para que Moisés intercedesse juntamente com eles. E aí Deus, a partir do versículo 28, ele remediou a situação, enviando uma serpente de bronze, em vez de tirar a punição. O povo deveria olhar para a serpente para ser curado. Então o povo era mordido pela serpente, o povo já vinha cometendo muitos pecados, o povo já vinha blasfemando contra Deus e contra Moisés. Então Deus enviou serpentes para que mordesse o povo, e eles iam morrendo. Sendo que o povo, mais uma vez, diante de muitas outras vezes em que o povo pecava e depois se arrependia, pecava e depois se arrependia, mas não se arrependia de coração, eles tinham remorso diante da calamidade que era enviada para eles. Então, mais uma vez, o povo tem remorso e vai até a presença de Moisés e pede que Moisés intercedesse juntamente a Deus por eles. E aí Deus não retirou a praga, mas sim Deus mandou que Moisés criasse uma serpente de bronze. Então, quando o povo era picado, o povo olhasse para aquela serpente de bronze e ali eles ficariam curados. Mas o que me chama a atenção
é essa inconstância do povo em não reconhecer que Deus é Deus. Nós precisamos aprender com os erros e enxergar que aquele povo era um povo ingrato. Eles eram um povo que tinham saído do Egito, mas depois eles ficavam ali remoendo, questionando, murmurando, reclamando. Então que eu e você possamos aprender que o nosso Deus é Deus, que não devemos murmurar. Talvez hoje você só tenha um pão, mas é o que Deus te deu, seja grato por isso. Talvez na sua família tenha alguém desempregado, mas tenha outra pessoa empregada. Então agradeça a Deus, porque no tempo certo a porta irá se abrir. Vamos agradecer a Deus, porque a murmuração, ela traz consigo terríveis consequências. E esse povo aqui, ele estava tirando a paciência de Deus de tamanha reclamação. Então, que nós possamos meditar nessa palavra, porque entra capítulo, sai capítulo, e nós vemos as consequências da murmuração deste povo. Amém? Então, que nós possamos meditar nessa palavra, meditar em cada livro, em cada versículo que nós estamos lendo, em cada capítulo, que a murmuração, ela traz consigo grandes consequências. Amém? Que possamos meditar nessa palavra hoje. Desejo que seu dia seja abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.